eu sou Marcela Freitas Paz, editora do blog Dialogue. Começa agora mais um episódio do Dialogue Talks. Nosso principal objetivo é levar até você conteúdos relevantes nas áreas de comunicação interna, recursos humanos e inovação por meio de conversas com especialistas de mercado. Se você ainda não conhece esse projeto, te convido a assistir os outros programas já disponíveis. Deixamos os links na descrição desse vídeo. Agora, gostaria de apresentar nosso convidado de hoje, Sérgio Averbach, que é Vice Chairman América do Sul na Korn Ferry. Ele tem mais de 3 décadas de experiência em consultoria em talento humano. Ele lidera e facilita o trabalho das equipes para trazer as melhores soluções de recrutamento, capital humano e liderança. Convidamos o Sérgio para falar de um tema crucial nos dias de hoje: liderança e clima organizacional. Quais são os desafios nesses dois temas em tempos de pandemia e pós? Como comunicação interna, recursos humanos e a digitalização podem ajudar? Seja muito bem-vindo ao Dialogue Talk, Sérgio. É uma honra conversar contigo. Obrigado, Marcelo. É uma alegria estar aqui com você, colaborando nessa iniciativa. A gente agradece demais. Bora começar? Vamos lá. Na sua visão, quais foram os maiores impactos na liderança causados pela pandemia e no clima organizacional? Os maiores impactos da liderança, Marcela, foram conseguir engajar, os desafios de engajar as equipes, manter as equipes bem informadas sobre os ajustes de estratégia que foram necessários para virtualmente todas as empresas. E, como eu disse logo no início, conseguir promover o engajamento consistente das equipes, a motivação, num período extremamente difícil de conseguir resultados, de conseguir gerar receita, exigindo muitas vezes ajustes na estrutura das organizações, que obviamente impactam emocionalmente todos os funcionários. Bacana. Eu queria também saber quais são os maiores desafios, na sua opinião, que os líderes enfrentam hoje, depois do marco de um ano de pandemia. Muito relacionado ao que eu mencionei anteriormente, engajamento é uma alavanca fundamental para conseguir gerar resultados, para se gerar resultados consistentes nas empresas. Então, num período de pandemia, que acontece uma vez a cada 100 anos, literalmente, e que, consequentemente, nenhum líder tinha experiência com isso nessa magnitude durante tanto tempo. O principal desafio tem a ver com o engajamento e com a importância de se manter os funcionários, os liderados, bem informados dentro da organização. Perfeito. Já engatando nessa parte do colaborador, já quando a gente fala de clima organizacional no cenário pós-pandemia, como você vê a postura do colaborador sobre o tema? Você acha que vai ser mais difícil engajar e criar ou manter um bom ambiente de trabalho? E o que a liderança, na sua opinião, pode fazer sobre isso? O que eu tenho ouvido e discutido com clientes nossos, relacionamentos nossos, CEOs, líderes de RH e também líderes do que a gente chama C-Suite, que é o comitê executivo, são esses líderes que se reportam diretamente ao CEO. Na verdade, existe uma oportunidade aqui. Existe uma oportunidade porque há um represamento em função de tanto tempo fora dos ambientes de trabalho, dos escritórios,
assim como existe um represamento no desejo das pessoas de se encontrarem pessoalmente, de irem em restaurantes, socializar. Então, na verdade, existe uma oportunidade gigante para que a alta liderança das empresas capitalize no retorno ao novo normal, como se chama, para justamente promover esse engajamento, fazer com que as pessoas se sintam energizadas, e voltem a socializar, e voltem a trabalhar juntos, e se verem, e assim por diante. É uma oportunidade fantástica. Bacana. Complementando essa pergunta, eu queria saber como a comunicação interna e RH podem ajudar a liderança a construir um clima organizacional melhor em tempos de pandemia e também no pós. Bom, essas são as duas alavancas mais importantes para tanto no período pandemia quanto pós-pandemia e nos capítulos seguintes. Porque está comprovado, Marcela, que um dos principais elementos para promover o engajamento das pessoas é a confiança na alta liderança da empresa. Quando a gente está falando da alta liderança de uma empresa, nós estamos falando o líder ou a líder responsável, CEO, não importa o título, nós estamos falando do C-suite, aqueles que se reportam ao principal líder da organização, e a área de RH, principalmente sobre a liderança do líder ou da líder de RH, para facilitar esse processo. E a confiança na alta liderança começa com uma comunicação consistente, clara, transparente, compartilhando resultados, compartilhando oportunidades para colher informações e insights das pessoas e gerando um efeito multiplicador dentro da organização. Então, comunicação interna, utilizando instrumentos, utilizando criatividade, a consistência da comunicação nos diversos instrumentos para, novamente, voltando ao ponto anterior que eu tinha mencionado, promover o engajamento, é fundamental. Perfeito. Falando de comunicação interna e RH, o Dialog é um super app que une rede social corporativa e hub de soluções de RH em um só lugar. Conheça mais sobre nossas soluções em www.dialog.ci. Agora, voltando, vamos falar de líder comunicador, que aí também já até volta um pouquinho na pergunta anterior. Na sua opinião, qual é o papel da liderança em puxar o time para a cultura da empresa? Principalmente o time operacional, que é maior e muitas vezes mais espalhado. O papel da liderança é crítico. Está comprovado que em qualquer organização, Marcela, a cultura da organização vem dos fundadores e, em seguida, vem da alta liderança da empresa. Então, a capacidade da liderança, as habilidades dos líderes da empresa, de novo, começando com o primeiro executivo, o CEO, o presidente, gerente geral, diretor superintendente, não importa o título, e aqueles que se reportam ao líder da organização, é fundamental para assegurar que a cultura da empresa seja disseminada dentro da organização com os valores que cada organização possui. Princípios são universais, mas os valores dependem de organização para organização. E os valores que determinam a cultura da organização e são definidos normalmente através dos comportamentos esperados que a gente justamente espera de todos os colaboradores. Quem são a principal referência disso são os membros do comitê executivo, os principais diretores e o primeiro líder da organização. Perfeito.
E a nossa última pergunta, eu queria saber, hoje, o cenário pós-pandemia já é mais claro, como a adoção de modelos híbridos de trabalho e a transformação digital em várias áreas, como comunicação interna e RH. Como você enxerga a postura da liderança quando as coisas melhorarem? Qual é o papel da digitalização nisso? O que eu tenho observado e ouvido de clientes, de relacionamentos, principalmente CEOs, membros de conselho de administração, presidentes de conselho de administração e o comitê executivo, esses que se reportam ao primeiro líder, existem duas correntes de pensamento. Existe uma corrente de pensamento que acredita que quando a pandemia estiver totalmente sob controle e a gente volte, mesmo que seja um novo normal, mas que todos possam ir normalmente para os escritórios, etc., o mundo deveria voltar ao normal e que nada substituiria o retorno ao trabalho, ao ambiente, porque as pessoas trabalhando juntas geram mais energia, geram mais criatividade, geram melhores soluções, você gera um efeito multiplicador e assim por diante. Existe uma outra corrente de pensamento que o mundo já mudou. Os novos hábitos que todos nós desenvolvemos, lidando muito mais ativamente, com mais frequência, nos tornando mais proficientes em utilizar a tecnologia, vai fazer com que o mundo seja realmente diferente e que a gente não precise mais retornar para o trabalho. Eu, pessoalmente, acredito na alternativa número 2. E eu também acredito que quanto mais alto o indivíduo esteja na organização, do ponto de vista hierárquico, obviamente, mais flexibilidade a pessoa vai ter para utilizar os instrumentos tecnológicos e não precisar estar todo dia no escritório. E isso, de uma certa forma, é muito bom, porque permite que a gente tenha mais flexibilidade e se torne mais eficiente no nosso trabalho, né? Agora, a postura da liderança, quando as coisas se normalizarem, como você perguntou, e o papel da digitalização nisso, nesse processo, a postura da liderança é crítica, porque em toda organização o exemplo vem de cima. Se a gente está falando de uma empresa, é da alta liderança. Se a gente está falando da família, são os pais. Se a gente está falando do governo, a gente está falando dos altos escalões do governo. Se a gente está falando da igreja, ao alto clero e assim por diante. Então, o exemplo vem de cima. Então, a postura correta dos líderes, dando o exemplo correto, como eu disse, dos comportamentos que são esperados, é crítico, né? E no mundo executivo, no mundo das empresas e também no mundo das organizações em geral, quando a gente fala em competências, os indicadores das competências são sempre comportamentais. São os comportamentos que determinam isso. Da mesma forma que a cultura, os valores da organização são caracterizados pelos comportamentos. Então, quando a gente está falando em comportamento, nós estamos falando justamente isso. A expectativa de que a liderança dê o exemplo correto através dos comportamentos. E o papel da digitalização também é crítico, porque não há para onde fugir. O mundo já mudou. Então, utilizar os instrumentos digitais, as ferramentas digitais, com criatividade, utilizando o que tem de melhor para fazer com que a experiência do usuário, nesse caso, a experiência dos usuários, funcionários das empresas, seja uma experiência agradável e especial, é fundamental. Vou te dar um exemplo. Eu criei um hábito de que sempre que eu faço uma reunião por um vídeo digital, uma plataforma digital como essa que nós estamos utilizando, ou utilizando o Zoom, ou outras ferramentas, eu criei o hábito de colocar uma tela inicialmente de boas-vindas. É uma tela muito legal, que é pública e que eu identifiquei
numa das plataformas que a gente usava e que tem movimento, e eu coloco uma trilha sonora por detrás. Então as pessoas vão entrando e é uma surpresa, porque normalmente o começo da reunião é fria, mas as reuniões que fazem comigo tem essa imagem que já começa com o pé direito, fazendo com que a experiência do usuário, a experiência dos participantes, seja uma experiência especial. Então, o papel da digitalização é crítico. E as plataformas, os instrumentos que facilitem isso, vão estar na frente das outras plataformas. Incrível, incrível. Adorei essa entrada especial. Eu gostaria, então, de te agradecer, né? Gostaria de agradecer o Sérgio por esse bate-papo incrível. Foi uma aula, sem dúvidas. Sérgio, gostaria de deixar algum contato ou consideração final? Só agradecer a gentileza do convite de vocês. E eu tenho ouvido falar bastante de vocês. Eu sou investidor através de um grupo de amigos que identificou a empresa de vocês como uma empresa de alto potencial. Então, eu pessoalmente sou investidor desse negócio. Fiquei muito feliz de receber esse seu convite. Acredito em vocês e agradeço a iniciativa que vocês estão tendo e dou os parabéns pelo esforço que vocês trazem todo dia em oferecer o melhor para todos nós. Nós que agradecemos. Nossa, eu falo assim em nome do Dialogue que agradecemos essa sua mensagem e a gente também admira demais o seu trabalho. Bem, eu me despeço por aqui. Sou Marcela Freitas Paz, editora do blog Dialogue. Converse conosco. Você pode nos encontrar no Facebook, LinkedIn e Instagram como dialogue.ci. Até a próxima. Tchau, tchau.